Nós vamos meditar por alguns instantes. Hoje, a gente tem aprendido que, durante toda a nossa história, que hoje é o dia da Páscoa, né? E é o dia da ressurreição de Jesus. Então, não sei como ainda estão falando na ressurreição de Jesus, né? Tentaram colocar o coelho, mas parece que não deu muito certo. E o pior é que ainda quiseram enganar tanta população que deram ao coelho um ovo. Quem coloca ovo é ave, né? Coelho eu nunca ouvi falar. Mas, de qualquer forma, foi uma... Hoje a gente tem essa comemoração, né? Tem a chamada Semana Santa, que no mundo cristão sempre vivencia. Mas é muito bom a gente lembrar do que aconteceu. Domingo passado, nós conversamos aqui a respeito dos últimos acontecimentos. Às vezes a gente se perde um pouco na questão de data, de tempo. Por quê? Porque para a gente vai até meia-noite o horário, né? E para o judeu só vai até o pôr do sol. Mas precisamente às 18 horas, ou um pouco antes, fica porque é pôr do sol mesmo, não é o horário marcado de relógio que determina o dia para o judeu, é o pôr do sol, tá? Certo? Se eles estivessem na Holanda, em determinado momento, 8 horas da noite era que ia ser mudar o dia, porque às vezes o sol está lá 8 horas, né? Da noite está lá o solzão. Aliás, não precisa ir à Holanda não, há determinados momentos de anos aí, aqui em Campinas, 8 horas ainda tem sol, aqui em São Paulo, né? Que é mais próximo. Mas, então, aí às vezes a gente tem uma certa... fica meio confuso em determinadas situações, mas a gente vai conversando a respeito delas, porque mais precisamente na questão do jantar de Jesus, da ceia, que aconteceu aí lá por volta das 17, 18 horas, né? E aí entra a noite... E já entra a sexta-feira para eles, né? E a gente ainda está começando a noite, certo? Então, na oração do Monte das Oliveiras já era sexta-feira. E aí a gente tem essa dificuldade. Mas eu queria, então, ler algumas coisas a respeito dos últimos acontecimentos, o tema desta meditação. O outro já foi muito estranho, que o tema foi quinta-feira, e hoje é mais estranho ainda, que é de sexta-feira à Assunção, certo? É um tema que fica meio estranho, né? Mas eu não tive outro, sinceramente eu estou meio sem assim, criatividade para colocar tema. Mas o importante é o conteúdo, é o que a palavra de Deus vai falar ao nosso coração, não é um título, um tema, né? Que às vezes não é o título do filme ou do livro que define mais o conteúdo, né? A gente às vezes não gosta daquele tema e dentro tem uma lição, tem um conteúdo tão bom, né? Então vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 27. E nós lemos, iniciando o culto ao Senhor, basicamente todo o histórico de Jesus nesse momento da sua vida, que era o seu sacrifício na cruz do Calvário, o seu sacrifício naquele momento, a sua entrega, a sua preocupação de se entregar pelas ovelhas, né? E nós lemos todo esse histórico na voz profética de Isaías. E agora vamos ler aqui o que ocorreu na testemunha ocular de vários fatos, chamado Mateus, né? Mateus 27, e Mateus estava ali com Jesus, foi um dos seus apóstolos, né? E diz assim: de manhã cedo todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Aqui estamos falando já de uma sexta-feira, sexta mesmo, tanto para nós como para os judeus. Já tinha passado o dia, estava de manhã cedo, e então na sexta-feira daquele dia, estava os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, todos querendo ver o fim de Jesus. Jesus era um grande incômodo para aqueles homens. Nós vamos ver alguns fatos interessantes nesse relato histórico aqui,
que foi colocado para nós, que nos permitiu receber. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, governador. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. Acusados pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Uma coisa aqui que nos chama a atenção, em outro evangelho vai falar que Pilatos ficou meio indeciso daquela situação, enviou Jesus para Herodes, né? Herodes Antipas. Herodes também ficou meio que decepcionado com Jesus, volta para Pilatos, né? E aqui nós encontramos Pilatos já mandando executar a sentença. Mas, além da morte, ele manda açoitar. Quando nós assistimos hoje os filmes mais atualizados a respeito da crucificação de Jesus, a gente tem uma ideia mais aproximada do que foi o sacrifício dele, aqueles chicotes, né? aquele sofrimento todo que ele passou quando ele mandou açoitar. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Aquela coroa foi um momento de muita tortura para Jesus, né? Porque tinha os espinhos que saíram rasgando a pele da sua cabeça. Foi um momento de humilhação, quando colocaram sobre ele o manto vermelho, dizendo que ele era rei, aquela coisa toda. E aqui depois puseram uma vara em sua mão direita e ajoelhando-se diante dele zombavam: salve, rei dos judeus. Então note que era um momento de grande humilhação, um momento de muito sofrimento. Jesus tinha orado, vocês lembram? Na quinta-feira já para a sexta, né? Ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, mas faça a tua vontade, não a minha. Porque isso aqui era um momento difícil. Era um momento que nenhum de nós conseguiria passar. A questão do sofrimento. A tortura, ela leva o homem a tomar decisões que não são verdadeiras. É por isso que é proibido, é terminantemente proibido qualquer espécie de tortura e interrogatório, certo? Mas o Brasil sabe o que é tortura, porque alguns aqui já viveram uma época de ditadura e viram a questão de tortura, né? De pessoas serem torturadas, de pessoas serem mortas aqui na região, aqui no Ceará mesmo, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, na região do Amadeu Furtado ali, muita gente colocava para correr e saía metralhando. Quando era metralhando para matar logo, ainda dava lá, menos mal dos males, né? Mas fazia a pessoa sofrer. Isso aqui que Jesus passou, uma das piores torturas que uma pessoa pode passar. E ele passou tudo isso. Sabe por quê? Porque ele veio por tua causa. Quando a gente fala isso, a gente cria uma certa... Eu não sei se essa mensagem ela é muito correta desse jeito, porque as pessoas, elas, ao invés de ter um sentimento de arrependimento, devoção e gratidão a Deus, elas se sentem muito honradas e privilegiadas. Aí faz encher a bola ao invés de secar.
Eu, às vezes, penso que essa mensagem, ela diz isso. Por isso, a gente tem que tomar cuidado. Porque ele veio sofrer o que era para a gente sofrer. E a gente deveria colocar o rosto no chão e agradecer a ele, humilhado. Essa é a grande diferença. Quando eu vejo muitas pessoas dizendo, Deus me fez para ser próspero, para estar acima, para ter milhares de coisas, para reinar, aí a gente fica confuso. Porque Jesus Cristo, o Rei da eternidade, a maior autoridade do universo, veio para sofrer. E sofrer por mim e por você. E às vezes a gente enche a bola, né, dizendo, eu fui escolhido, então eu estou acima dos outros. Isso é um perigo. Nós precisamos entender que o sofrimento de Jesus é para a gente ter um reconhecimento de humilhação, de humildade, de quebrantamento e de arrependimento. E sempre estar nesta posição diante do Senhor. Às vezes eu escuto orações, pregações, que eu digo, eita ferro, esse aí está acima de Deus nas suas palavras. A gente precisa tomar cuidado, né? Então aqui ele fala, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então levaram para crucificá-lo. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, ficava fora da cidade, né? Ficava no alto. E Gólgota quer dizer lugar da caveira, porque tinha um aspecto parecido lá com a caveira. Depois de o crucificarem, dividiram a roupa deles, tirando sorte. Depois de crucificar, não é depois de estar morto, depois de tacarem os pregos nele e colocarem em cima ali, levantarem a haste, né, a cruz. Então isso foi a crucificação, não é a morte. Então depois de o crucificarem, ele está ali, aí foram fazer algum dos seus gracejos que estava previsto na própria palavra de Deus. Depois de o crucificaram, dividiram a roupa dele, tirando sorte. E sentando-se, vigiavam-no ali. E por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus, né? Ou, em alguma outra tradução, diz Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, escrito em três idiomas, para que todos tenham bastante conhecimento. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outra à sua esquerda. Quando diz que 2 ladrões foram crucificados com Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda, ele estava falando de a situação do mundo, uma situação de iniquidade, uma situação de um povo de dura cerviz, de um povo complicado. Mas ele diz que os 2, sendo malfeitores, tinham a oportunidade de mudar a sua história. Quando reconhece Jesus Cristo. Quando se quebranta. Que foi o que aconteceu com um deles. É uma prova em conteste de que Jesus Cristo, ele não veio para levar as pessoas à perdição eterna. Ele veio para restaurar. E diz aqui que 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E diz mais, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Preste bem atenção, houve trevas no horário onde o sol está mais aceso. Que o sol é de 10 horas para a gente aqui, 10, 11, 12, né? 1, 2, 3 horas da tarde. Aí depois ele começa a diminuir. E diz que neste momento houve trevas. É uma manifestação da presença de Deus observando tudo aquilo. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? O lama sabachthani, Marquês Sabachthani, que significa, meu Deus, ó Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Jesus sente que aquele momento ele se fez totalmente pecado. Se fez totalmente maldição. Porque Deus não habita onde está a maldição. O grande perigo é esse. O grande problema nosso, que às vezes a gente não entende,
é que Deus não consegue viver onde está pecado. A nossa salvação é que o poder do sacrifício de Jesus é tão grande que ele chega a tempo de nos purificar de todo o pecado para que Deus possa habitar na gente. É algo que a gente não consegue descrever de uma maneira mais profunda como acontece. Mas fato é que Deus não consegue viver onde tem pecado. E aí a gente entende a extensão, a profundidade e o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo, que vai além do que a gente pensa, para nos dar a oportunidade de Deus estar na gente, né? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Jesus morre na sexta-feira, no final da tarde, lá por volta das 3h, por ali, Jesus, ele morre naquela cruz. E diz a revelação de Deus, aqui em Mateus, né, através de Mateus, que naquele momento aconteceu algo que chamou a atenção dos fariseus, dos escribas, dos líderes religiosos, da guarda do templo, chamou a atenção de todos. É porque aqui ele está dizendo que naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Não foi de baixo para cima. O véu saiu rasgando de cima para baixo. E o sumo sacerdote ficou em maus lençóis, porque ele viu que estava acontecendo algo tremendamente estranho para ele. Porque o sumo sacerdote foi o único que viu o que aconteceu. Mas, com a abertura, com o rasgar do véu do santuário, todo mundo teve acesso. Acabou a história, né? Então o véu rasgou de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. E diz as Sagradas Escrituras, e eu creio nela, sem nenhuma variação de dúvida, e creio na sua literalidade, principalmente, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui está dizendo, olha, que naquele momento que Jesus morre, ele morre na cruz, mas nós não temos a percepção profunda do que aconteceu no mundo espiritual nessa hora. A gente tem uma ideia, porque Paulo ele dá um pouco mais de entendimento a respeito disso. O próprio Pedro, né? Mas ainda, e também Judas, né? Na sua pequena carta de um capítulo só, também dá alguma coisa, mas não dá para fazer uma percepção mais profunda, porque ele diz que na hora que Jesus ele bradou e morreu, ele expirou ali, os sepulcros se abriram e os corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. E diz que saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa. O cara andando ali, Jesus ressurgiu, então eles foram para onde Jesus designou. E diz que apareceu durante esse tempo, da sexta-feira, há alguns dias aí, ele ficou, esse pessoal andando lá pelo meio da cidade. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus.
Para o centurião dizer uma coisa dessa natureza, ele já deveria ter tido pelo menos um bom contato com os hábitos dos judeus e saber que existia um Deus, porque o romano não tinha um Deus. A ideia deles, a concepção deles era assim: eu sou melhor do que você, porque você só tem um Deus, eu tenho vários. Então, aquela ideia numérica de muitos deuses era que dizia: então eu sou melhor do que você, eu tenho muitos deuses. Eu tenho um Deus para tudo. Não sabia de que estava falando, né? Mas quando esse centurião, ele percebe o que está acontecendo, ele confessa algo que o romano jamais confessaria. Ele diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Amém, né? Então, olha, os romanos confessando Jesus através daquele centurião. Ao cair da tarde, chegando ali aquele momento, morte de Jesus na cruz, estava se aproximando a Páscoa, né? Estava se aproximando o sábado, e no sábado não podia ficar ninguém lá naquela cruz ali, porque era algo inconveniente para o ritual judaico. Para o romano não, o romano podia ficar lá, apodrecer lá, não estava nem aí. O romano não tinha nada a ver com isso não. Isso aqui, olha, que o romano fazia, que fez aqui, ele fazia normalmente em outras cidades, outros lugares, deixava lá. Quem ficou incomodado com aqueles corpos ali e ficava, era exatamente os líderes judeus, está entendendo? Os fariseus, o sacerdócio ali, era que ficava incomodado, que era dos judeus. Então, se apressaram para tirar. E então aí aparece alguém nessa história, porque Deus sempre, ele tem alguém no seu propósito. Deus sempre tem um representante, alguém para fazer algo onde Ele quer que tenha algo para ser feito, né? E ele diz assim: ao cair da tarde chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. Uma vez eu preguei aqui exatamente sobre esse episódio, porque Pilatos não ia jamais entregar esse corpo a ninguém. Uma vez morto na cruz, foi um bandido que foi morto. Então o bandido não tinha direito à sepultura, a um enterro digno. Um bandido tinha que ser jogado dentro do vale do Inom, né? Que era uma imundícia. Que Jesus, ele chega a comparar aquela imundícia do vale do Inom, que era mistura de lixo com animal morto, com gente que era jogada lá dentro, e aí eles jogavam enxofre e tacavam fogo, que era para diminuir o mau cheiro, para não ficar incomodando a cidade. E aquele fogo e enxofre, Jesus usa aquilo dizer que para falar a respeito da morte e da condenação das pessoas para a eternidade. Para o lago de fogo e enxofre, Jesus usa aquele lugar que eles conheciam bem, sabiam que aquele lugar era um lugar que incomodava, era um lugar ruim, era um lugar repugnante. Aí Jesus ia para esse lugar, não tinha outro para ele ir, não tinha como. Mas José de Arimateia era um homem rico. Jesus usa todos, né? Tem gente, não, Deus só faz as coisas pelo pobre. Não, Deus só faz pelo rico. Não, esse negócio de dinheiro, de riqueza tal, isso é coisa de homem. Deus olha para o ser humano como um ser, somente ser humano. Seja ele preto, branco, seja ele intelectual, que não sabe ler, seja ele rico, pobre, ele olha, ele vê tudo igual. Não tem acepção de pessoa, não tem diferença, né? Para a missão que ele quer realizar, existem diferenças, mas para a missão, não em respeito a analisar a questão de avaliar a pessoa, o caráter da pessoa, o que ela representa para ele. Para Deus todos somos iguais, né? E aí então ele, dirigindo-se a Pilatos pediu o corpo de Jesus, versículo 58, e Pilatos ordenou que ele fosse entregue. Ordenou é assim, quando ele vai ordenar,
ele precisa que um escriba que está ali escreva o decreto de Pilatos, e o Pilatos assine e leve lá para o centurião, para dizer, agora entrega. Não é uma coisa de boca, não. Às vezes a gente diz, não, Pilatos mandou entregar, e aí José de Arimateia chega lá para o centurião e diz, Pilatos disse que me entregasse. Não funciona assim, nunca funcionou. Justiça nunca funcionou assim. E a justiça que nós temos hoje, a chamada a justiça legal, ela tem a sua maior origem, o seu apogeu é no direito romano. Aí do direito romano nasce o direito francês, o direito alemão, e chega até nós. A nossa influência hoje brasileira é o direito francês, certo? Mas tem muito do direito romano. E o direito romano era assim. Então, ele lá decretou, ele fez o decreto, e aquele decreto ele entrega para alguém levar ao centurião. Com aquele documento, o centurião liberou Jesus Cristo. E tinha que ser tudo muito rápido. Se fosse aqui na Justiça do Ceará, rapaz, ia ser difícil chegar com essa medida liminar para que desse o corpo de Jesus para ser levado a uma sepultura decente. José tomou o corpo, envolveu num limpo lençol de linho e colocou num sepulcro novo. Jesus Cristo não poderia ser colocado, porque mesmo depois de morto, ele era santo, aquele corpo era santo. O corpo de Jesus não podia ser contaminado. E se tivesse levado para o Vale do Inom, aí o negócio era terrível. Se tivesse levado para um sepulcro que tivesse sido usado, já tinha alguém naquele lugar. Havia uma contaminação. O sepulcro para Jesus foi um sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E fazendo rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Então aqui nós temos a sexta-feira. Quando chega sábado à tarde, né? Lá da sexta-feira. Mas sábado para eles e sábado para nós, Mateus 28, diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, que aí passou o sábado, o pôr do sol, certo? Começou o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Isso aqui era um anjo, viu? Né? Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Quem estava a serviço de Jesus e a gente não sabe, né? Eram seres espirituais do alto escalão de Deus. E Jesus demonstrando aquela humildade, né? Tem pessoas que querem mostrar além do que elas às vezes têm, que não é essas coisas todas, né? E é um ser falível. Jesus, um ser eterno, imortal. Então diz que sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, disse o anjo. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. O anjo disse para ele: Jesus passou o tempo todinho pregando. É como eu estou pregando aqui há 20 anos, e as pessoas ainda, muitas não entenderam que nós estamos aqui de passagem e que precisamos ter uma vida transformada. Do mesmo jeito, a cabeça não mudou não, são cabeças duras. Certo? São cabeças duras. Nós podemos até aumentar o conhecimento, adquirir conhecimento, não sei o quê, mas continuamos igual aqueles discípulos, passaram o tempo todinho ouvindo Jesus dizer: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando o anjo vai falar isso aí, começaram a chorar. Levaram meu Senhor. Verso 9, de repente Jesus as encontrou e disse: salve, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse:
não tenham medo. Passaram o tempo todinho com Jesus, vendo os sinais, vendo a pessoa de Jesus, um homem de uma integridade que a gente não consegue adjetivar, né? Dizer assim, a gente sabe, entende. Mas de um coração de só fazer o bem, no entanto, estavam morrendo de medo, né? Vão dizer a meus irmãos, e olha como ele fala, ele não diz, vão dizer a meus servos não, viu? Ele diz, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Antes de tudo, quem recebe Jesus Cristo é irmão de Jesus Cristo. Somos servos de Deus porque estamos aqui levando o seu reino nessa terra. E como missão, nos tornamos servos, porque fazemos um serviço. Estamos prestando um serviço ao Senhor nosso Deus, por isso somos servos. Mas antes de tudo, nós que realmente temos Jesus Cristo, nós somos irmãos de Jesus. E ele diz, né? Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá eles me verão. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, a questão da dúvida é um negócio sério, né? Porque às vezes nós presenciamos o Senhor fazer coisas extraordinárias. No dia seguinte, quando estamos dentro de um cenário em que é preciso ver a mão de Deus, a gente está com o coração batendo, feito uma locomotiva, aquelas a vapor, não acreditando que Ele é capaz de fazer. É um negócio miserável o ser humano. Porque ele passa pela experiência com Deus, num dia, se sente bem, no dia seguinte ele está duvidando. Esse cidadão aqui, do mesmo jeito, não é diferente da gente não, viu? Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi dada a Jesus. O Jesus que você entrega a sua vida, que você confessa, e quando a gente fala isso, tira a religião de lado, tira a denominação, tira a igreja histórica, coloca apenas a palavra de Deus. Esse Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, quando você entrega a sua vida para Ele, você está entregando a vida àquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Então é bom demais. Falar nisso essa semana, eu só vejo Facebook no sábado e algumas vezes no domingo, sabe? Estou acabando com essa história porque eu não quero ser escravo de rede social. Eu não vivo dela, né? Eu não trabalho com ela, não tenho nenhuma loja, essas coisas, né? Que aí o pessoal usa para Facebook e tal. Mas eu coloquei algumas coisas nesse final de semana, né? Primeira vez que eu saí para dar um passeio com a Sônia, dar uma volta depois desse... Depois da cirurgia, e eu coloquei lá. Uma mulher não queria me convencer para eu ser muçulmano, rapaz. Fez umas histórias desse tamanho, insistindo para eu ser muçulmano. Eu digo, rapaz, eu estou morrendo de vergonha, passado comigo. Que a mulher está aqui e eu calado, né? Eu disse algumas coisas assim, com muita educação para ela, né? Mas sabe o que acontece? Às vezes nós nos calamos e o inferno domina sobre as pessoas. E a mulher falando da bondade que é o muçulmano. Eu não estou aqui para atirar pedra em nenhuma religião, porque eu não tenho esse direito nem essa autoridade. O direito e a autoridade que o Senhor me conferiu foi abrir a palavra dele e ler a palavra dele, explicar a palavra dele. E se você quiser seguir, siga. Se você não quer, não siga. É uma questão sua, né? Mas está condenando quem quer que seja. Eu não tenho problema de pessoas de religiões afro. Eu aperto a mão, falo, eu abraço. Não tenho problema com isso, não.
E eu acho que ninguém devia ter, porque eu acho que é preconceito com o ser humano, né? Mas você tem que ter aquela sua convicção. Pois não aconteceu isso, a mulher estava me evangelizando à maneira dela, né? Tá lá, quem quiser ver, tá lá, um bocado de... E foi vários textos que ela colocou. Teve até uma irmã de uma pastora de uma igreja, que eu conheço, que ela se sentiu ferida e ela foi lá para cima da... Engraçado, né? Então, 18. Então aproximou-se Jesus... Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, tenha certeza disso, essa autoridade é dele, não é nossa, é dele. E ele usa através da gente, olha que coisa boa. Mas ela não é minha, não é sua, é dele, né? Portanto, aí ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, passa o dia de domingo, Jesus se apresenta ressurreto para os discípulos. E tem uma coisa que a gente precisa entender: ele não foi ao Pitangui para poder fazer cirurgia plástica, para tirar as marcas das suas mãos, nem do seu lado. Não fez cirurgia plástica. As marcas dos pregos ficarão na eternidade nas mãos de Jesus, para que nós venhamos toda a eternidade lembrar de que foi Ele, Jesus Cristo, que foi aquela cruz do Calvário e morreu por mim e por você. Que não temos direito a nada, que não fizemos nada. O que a gente tem que fazer é reconhecer e mudar. E continuando, Atos 1, 6, 11. Então os que estavam reunidos ali, estavam nessa história, Jesus ressurreto, aí começou alguns dias aqui na terra. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Às vezes não compete você estar preocupado com isso, né? De qual data, E a gente às vezes está preocupado de marcar até o dia e hora que Jesus Cristo vai fazer alguma coisa. Não se preocupe com isso, não. Ele só diz para a gente assim, ó: vivam a minha palavra, sejam obedientes, né? Só isso. Aí ele continua dizendo assim, estou no verso 6, agora eu vou para o 7. Verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando ele diz: mas recebereis poder, não é poder de eu olhar para uma pessoa e ela ser fulminada, com aquele olhar daquele cara que tem o óculos escuro, né? Quando ele tira assim, eu não sei o nome dele não me lembro mais não. Ele olha assim e o fogão cai acolá, né? Não é esse poder não, que muita gente acha que tem. O Júnior ali sabe o nome dele, eu tenho certeza. Eu sei que o Júnior sabe. Mas o poder que ele fala aqui, primeiro, é de abominar o pecado. Recebereis poder, é de acabar com a pornografia, é de acabar com o pecado, é de vencer o pecado, é esse poder. Que ele diz: recebereis poder e serão minhas testemunhas. E como testemunhas, nós não podemos ser testemunhas daquilo que a gente não vive, né? Ora, como é que eu vou ser testemunha de uma coisa que eu não vivo? Está mal. Está mal. A gente tem que viver primeiro para depois testemunhar, né? É desse jeito assim. É sério, viu? E vai ser testemunha onde? Em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria. Por isso que ele diz que a gente recebe o poder do Espírito Santo, porque a gente vai viver a palavra do Senhor em nossas vidas, né? E aí continua o versículo 9.
Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu da vista, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. A assunção de Jesus, a subida da sexta-feira, do sacrifício, da morte, ele passou por tudo isso e agora ele se mostra quem ele é para toda a eternidade aos seus discípulos, aqueles que estavam ali. E diz que, tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam e uma nuvem encobriu da vista deles, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, de boca aberta, né? Olhando Jesus Cristo subir. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Lá vem 2 anjos. Lá vem 2 anjos, né? Que lhes disseram: Galileus. Engraçado, não tinha só Galileu ali não, mas ele falou mais para os galileus, né? O pessoal da Galileia. Ele disse: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Os anjos disseram para os seus discípulos: da mesma forma em que vocês estão olhando ele subindo, ele vai descer. Ele vem, viu? Um dia ele vem. Não queira saber qual é o dia, não. Não vão colocar a bola de cristal, não, por favor. Não queiram saber qual é o dia, né? E aqui então diz uma coisa interessante, algumas curiosidades sobre esta situação, é que 1 Coríntios 15, 3-7 diz assim, Paulo, né? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, certo? Foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500. Eu até uma vez falei equivocado, falei 400. Eu troquei o número aí. Mas foi a mais de 500, de 500 irmãos. 500 pessoas que tinham visto Jesus subindo. Ele apareceu a estes, uma grande quantidade de pessoas. Então não é só uma testemunha. Mais de 500 pessoas. A maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Então ali, olha, o pessoal começou a dizer, Jesus subiu. Ele veio, depois dele estar aqui, ele subiu. Todos nós vimos. Eu vi ele subindo. Se fosse só uma pessoa, era triste, né? Dizer, você está ficando doido, você teve mas mais de 500. Não dá para poder duvidar de que Jesus subiu. Tá? Não dá. Só que tem um detalhe. E esse é o nosso problema. Não é o problema da palavra de Deus, nem do Espírito Santo, nem de Jesus Cristo. É o nosso problema. Que quando você volta para Atos, capítulo 1, 14 e 15, voltando aí um pouco, diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração. Todos eles. Com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Naqueles dias, levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Onde estão os 500? Mais de 500 viram, mas aqui junto, cerca de 120. É porque as pessoas mesmo, vendo as maravilhas do céu,
elas preferem o mundo. Eu estava até comentando um episódio que aconteceu há muito tempo atrás. A gente estava conversando, eu, Sônia e o Ronaldo e a Francisca, conversando. Eu falei um episódio que aconteceu de uma moça muito bonita, que apareceu na igreja, só que ela manifestou AIDS. E AIDS, hoje não, mas AIDS há 30 anos atrás, 40, a pessoa morria. Podia levar 3, 4 anos, 5 anos, mas morria. E ela chorava muito, e estava nas vigílias, estava jejum, e orando, orando, orando. Não é que a bendita foi curada? Ficou boazinha. Não dei aleluia agora não, deixa eu terminar. Ficou boazinha de no exame dizer assim, negativo, não tem. Aí, beleza, começou a passar os dias, ela disse, eu sou jovem, sou bonita, vou estragar minha juventude numa igreja, depois eu volto. Aí voltou para fazer o que não devia. Impressionante como é a cabeça do ser humano. É preciso a gente ter o Espírito Santo para a gente manter firme, viu? Às vezes a gente fica meio assim chateado, porque a gente insiste tanto com pessoas, né, para ficar na igreja, a gente lê a palavra e ora com ela, e aquela coisa toda, e fica ali insistindo, e faz tudo. E quando menos espera, a pessoa volta para o mundo. Aí você fica frustrado, né? Mas isso não é o nosso papel. Então aquela moça voltou a praticar, aí a doença voltou e ela morreu. Morreu nova, não durou. Isso aconteceu na igreja da Vale de Bênção, que a gente fazia parte, eu e o Luizinho, e ela morava no Tabapuá. Um fato real. Estou inventando nada não. Eu não preciso disso. Mas para mostrar o ser humano. Já quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é por isso que eu às vezes tenho certos questionamentos comigo, certo? Porque às vezes a gente quer tratar tão bem as pessoas para não saírem da igreja. Isso não funciona não. Porque a gente está tirando ela do mundo, mas ela está indo para o inferno. Porque a pessoa só não vai para o inferno se ela tiver o Espírito Santo nela, dentro dela. E a pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, ela não sai da presença do Senhor por nada. Pode degolar. Pode degolar. Pode colocar o revólver na cabeça dela. Ela não sai. Porque já mudou a sua natureza. O Espírito está dentro dela. Então ficaram aqui 120 dos 500. E todos viram a manifestação da glória do Senhor. Por isso a gente precisa ter consciência. E se situações vêm no teu ouvido para dizer, eu vou me afastar, eu tenho que sair da igreja, eu tenho que voltar para o mundo, eu tenho que pular meu carnavalzinho, eu tenho que beber todas, eu tenho que isso e aquilo. Eu sou tão nova, eu preciso ter uma vida, eu queria ter uma vida ainda por aí, fazer alguma coisa. Vou fazer um monte de coisa, depois eu volto. Não vá nessa onda. O diabo, assim como o diabo enganou a Eva, no mesmo queixo ele quer enganar a gente. É no mesmo queixo, no mesmo tipo de conversa. Não saia da presença do Senhor, por nada. Não negocie com ninguém, com nada, a presença de Deus na tua vida. Por nada. Amém? Porque para a gente encerrar, só o versículo diz, Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É estar com Ele
não abre, não negocia, não abre mão por nada, por ninguém. Então, meus irmãos, você que chegou aqui nessa noite, você veio aqui para glorificar o nome do Senhor Deus. Foi para isso que você veio. Para sentir aí aquela relação entre você e Ele. Dar um glória a Deus, abençoar o irmão que está do lado da esquerda, da direita. Hoje eu esqueci de dizer, fiquei tão entusiasmado de ver os irmãos aqui, e acabei esquecendo. Mas não precisa nem eu dizer, né? Você tem a obrigação de abençoar as pessoas que estão do seu lado. Se não abençoou até agora, pode abençoar aí, viu? Mas a gente precisa estar em aliança estreita com Jesus. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, a garantia de vida eterna é Ele.